Pronta? Já tá no ar, né, filha da puta? Você não avisa quando você coloca no ar as coisas, né? Olha só. Tá no ar ou não? Deixa eu ver ali. Tá, né? Agora ele colocou, ó. Tava assim já. Né? Gente com uma super sincronia aqui, câmera, professor, né, avisando que tava no ar já. Boa noite, galera. Pior que tava mesmo. Olha aqui, agora eu tô me vendo aqui, ó. Boa noite, galera. Estamos aí, então, chegando para mais um super evento, ó, para quebrar tudo, cara. Uma das matérias mais, assim, né, mistificadas do direito administrativo. Larga a mão de frescura, né? Vamos resolver isso aqui numa boa, deixar o assunto tranquilo e vamos fazer um evento bem bacana aí que a gente vai, ó, ter uma aula top. Vem cá. Escolhi um tema para a gente trabalhar, que os concurseiros sempre têm um certo preconceito, às vezes, sabe? Que esse tema, às vezes, tem um medo, e esse é um erro muito comum no estudo. Às vezes tem alguns temas que realmente eles são um pouquinho mais chatos, eles são até um pouquinho mais complexos, e a pessoa já chega errado, entendeu? Para estudar. Ela já chega errado, ela chega assim, isso é muito difícil, eu não gosto, eu não consigo. Aí, já não vai rolar. Não pode ser assim. Você não pode pegar uma matéria, que muitas vezes é uma matéria um pouco mais pesada, e falar assim, eu não consigo, eu não posso. Mentalmente você já está se bloqueando. É como se você pegasse o teu cérebro, fechasse ele assim, ó, a informação não vai entrar não. Então você não pode pegar matérias difíceis, tópicos complicados, porque isso vai fazer parte, entendeu, do teu estudo. Não se iluda também achando que a todo momento o estudo vai ser fácil, vai ser tranquilo. A gente vai sim se deparar em alguns momentos com tópicos que parece que não vão entrar na cabeça jamais, que a gente nunca vai entender. Isso é normal. Isso é normal. Só que qual que é a abordagem que você tem que ter? Você não pode abordar nunca um assunto assim, eu não consigo, eu não sou capaz, esse tópico não dá. Você não pode chegar com essa atitude negativa, entendeu? Você não pode já chegar se bloqueando. A pessoa que mais tem que acreditar em você é você. A primeira pessoa a acreditar em você tem que ser você mesmo. E se você está falando para si mesmo que você não pode, aí inconscientemente você já se bloqueia, você já se fecha. Então quando você encontrar uma matéria difícil, um tópico difícil, aborde de uma maneira diferente, aborda tipo assim, caramba, esse assunto aqui é pesado, hein? Meus concorrentes estão ferrados, porque eu mereço a vaga, eu vou sentar, eu vou me dedicar, eu vou aprender isso aqui. Pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos, não importa, mas eu vou aprender, eu vou conseguir. Só de ter essa atitude positiva, uma abordagem positiva dessa, a tua absorção da matéria é muito maior. Você absorve a matéria de outra maneira, a tua compreensão aumenta, você não se bloqueia. Então eu sei que sempre tem alguns tópicos, algumas matérias que às vezes a gente se fecha. Não faça isso. Comece a abordar de uma forma. Mas eu me sinto bobo, parece que eu estou me enganando. Mas é você mesmo se convencer. Às vezes você não acredita naquilo, mas você vai falar tanto para você mesmo que você vai começar a acreditar. Você vai falar tanto que você mesmo acredita. Toda hora você fala, não é fácil, eu posso, eu consigo. Daqui a pouco você fala, até que é fácil mesmo. Até que é consigo mesmo. O que é isso aí? 4x1, beleza. Estamos aqui, igual o jogo de futebol, né? Beleza. Então, você tendo uma abordagem dessa, vai ser muito melhor. Acredita no que eu estou falando. Então, a hora que você se deparar com um ponto desse, saiba que você encontrou um divisor de águas. Você encontrou uma oportunidade de se destacar em frente aos seus concorrentes. Então, quando você bater naquela coisa que não vai, naquilo que é difícil, falou, caraca, que troço do demônio. Você achou um ponto de ruptura, entendeu? E esse ponto de ruptura é um divisor de águas. Muitos vão começar a parar, muitos vão desistir, muitos vão deixar de lado, muitos vão usar aquilo como uma desculpa para a derrota, entendeu? Aquilo lá vai ser, o começar a afundar de muita gente. De outros, não. Outros que têm uma abordagem mais positiva vão pegar aquilo e falar, não, cara, eu vou conseguir, eu posso. E vão acabar aprendendo mesmo, isso é normal. Pelo menos uma parte aprende, mesmo que não seja tudo, um pouco leva. Então você encontra um ponto de ruptura que divide aí quem vai conseguir e quem não vai. Então aborde sempre de maneira positiva, sempre com pensamento positivo, que você vai ver a diferença que isso faz ao final. Você vê que depois de um tempo, aquela matéria que era tão difícil, aquela matéria que era tão pesada, aquele tópico que era tão capetódico, ele começa a ficar, beleza, eu posso não estar gabaritando todas, mas eu estou desenrolando. Estou lá, mato algumas alternativas, sua prova de múltipla escolha, já consigo acertar algumas questões, outras nem tanto. Maravilha, está desenvolvendo. Está desenvolvendo. O problema não é a velocidade, o problema é estar parado. Entendeu? Uns desenvolvem mais rápido, outros desenvolvem mais devagar. Uns aprendem melhor de uma maneira, outros aprendem melhor de outra. Tem gente que fala que todo mundo aprende igual. Claro que não, isso aí é cientificamente comprovado, isso é besteira, entendeu? Cada pessoa é de um jeito. Alguns são mais auditivos. Repara, não tem aquele pessoal que gosta de estudar ouvindo áudio da Constituição? Para mim não serve, eu sou zero auditivo. Eu sou muito visual e sinestésico. Eu preciso escrever, eu preciso mexer com a mão, usar assim, senão não rola. Outros são, entendeu, mais visuais.
igual eu falei, cada um tem suas características, mas o importante é que todo mundo vai desenvolvendo. Uns mais rápido, outros mais devagar. O que não pode é estar parado. Então não pode ir para trás, né? É isso que não pode. De resto, vai fluir bacana assim. Então sempre acredita em você, acredita no que você está fazendo, que você vai ver, cara, que o negócio é bacana. Olha só, por que eu falei tudo isso? Porque eu quero que você já entre aqui na aula pensando positivo. Eu escolhi um tópico realmente que é um tópico mais chato, é um tópico, pessoal, como a gente falou antes, tem aquele preconceito, que é aí a parte da Lei 8666 de 93, e que tem sim um certo preconceito da galera, o pessoal tem aquela coisa, licitações é a pedra no meu sapato. Então eu quero que você já acompanhe a aula agora com essa abordagem diferente. Falou, não, cara, beleza, vou dar uma chance, vamos desenrolar isso aqui e vamos conseguir fazer. E vamos mesmo, e vamos mesmo. Então vem cá, agora que a gente já fez isso aí para chegar bem animado, vamos falar um pouquinho da lei do capeta. A lei 8666 de 93. É de propósito que o examinador fez. Certeza, o examinador não, é o legislador. É que são da mesma família demoníaca, mais ou menos ali, sabe? Examinador, legislador. Então fizeram um pacto ali e acho que a parte do pacto deles foi colocar esse número. Só pode. Porque a lei do capeta realmente ela faz jus ao nome. É uma lei até que complexa, com muitos termos próprios, mas calma que a gente vai exorcizar essa porcaria aqui e vai deixar filé para você. Dentro da 8666, a parte que a gente vai trabalhar aqui é a parte de licitações. Por que você está falando isso, Thales? Porque dentro da Lei 8666, nós temos também a parte que fala de contratos administrativos. É um outro tópico. Embora seja um tópico que também esteja dentro da 8666, é um tópico à parte, que é estudado em momento separado, que não é o que a gente vai ver hoje, embora a gente fale um pouquinho disso, porque não tem como evitar. Mas aqui a gente vai focar na parte das licitações. Beleza. Primeiro detalhe. A Lei 8666, ela regulamenta uma exigência constitucional. É isso aí. A Lei 8666, ela vem aqui, regulamentando uma exigência que está na própria Constituição Federal. E sabe que exigência que é essa? É a exigência de licitar. A CF traz a regra geral, que é o quê? O dever de licitar. Então a Constituição Federal traz uma regra geral, que é o dever de licitar. Quando a administração pública vai, então, adquirir um produto, um serviço, uma obra, pode ser um serviço de publicidade, pode ser uma compra, uma locação, uma concessão, uma permissão, está no teu material. Está no teu material esses termos também, que tem uns recortes da lei ali, umas partezinhas que eu elaborei para você. Então, olha só, ela vai fazer uma compra, uma obra, pode ser um serviço, inclusive de publicidade, pode ser uma locação, uma concessão de serviço público, uma permissão de serviço público, vai licitar. Ela tem que licitar para garantir que o interesse público sempre seja preservado. Imagina o seguinte, eu tenho dinheiro no banco. Se eu quiser sair comprar um carro, eu compro. Se eu paguei caro, se eu paguei barato, o problema é meu. Agora, quando é um ente público gastando esse dinheiro, o dinheiro não é dele, o dinheiro é nosso. Então ele vai gastar esse dinheiro da maneira mais racional ou possível. Porque esse dever de licitar tem uma relação muito íntima, esse dever aqui de licitar, ele tem uma relação muito íntima com esse princípio aqui, com o princípio da indisponibilidade do interesse público. Com o princípio da indisponibilidade do interesse público. O que esse princípio determina? Que o interesse público é indisponível. O administrador não pode abrir mão do interesse público. Claro que a licitação está relacionada a vários outros princípios, mas ela tem uma ligação muito íntima com a indisponibilidade, justamente porque o administrador público deve gerir a coisa pública, deve gastar o nosso dinheiro da melhor maneira possível. Então ele faz isso por meio da licitação, na qual várias pessoas participam e ele escolhe a proposta mais vantajosa. Então eu estou dando uma ênfase bem pesada nisso aqui, que é o dever de licitar, você já vai entender o porquê. Para não cair em uma pegadinha comum e recente, culpa de muitos professores por aí que ensinam errado para a galera, e vou te mostrar agora. Vem cá, olha só. O que a gente vê então? Que essa lei vem regulamentando essa exigência constitucional, que é o dever de licitar. E quem exige é a CF. Então, todo o ordenamento jurídico está submetido a ela. Vem cá, essa regra geral que nós temos, então, que é essa obrigatoriedade de licitar. Então, olha só, o que nós vimos? Que a regra é o dever de licitar. É o dever de licitar. É a obrigatoriedade de licitação antes de realização de alguma contratação. Beleza, quem está submetido a essa regra aqui que é o dever de licitar? Os entes da administração pública. Primeiro nós temos os entes da administração
direta? União, Estado, DF, município, dos 3 poderes da República. Então, tanto no âmbito federal, estadual, municipal e distrital, do executivo, legislativo, judiciário, bora licitar. Que é de boa, né? Mas também está submetido à exigência de licitação a administração pública indireta. A administração pública indireta. Autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, todos eles. Olha só, nós temos aqui então as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Legal. Da EPI 100 tem uma pequena observação que eu já jogo para você, mas eu estou falando da regra. A regra é o quê? Licitar. Elas também estão sujeitas à regra geral de licitar. Além deles, também está lá descrito na própria 8666, que tem esse dever, essa obrigatoriedade de licitar os fundos especiais e também aquelas entidades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Aquelas sociedades, aquelas entidades controladas pelo poder público. E esse controle pode se dar de forma direta ou indireta. Legal. O que nós acabamos de analisar aqui? A regra geral, que é o dever de licitar. Beleza? Beleza. Professor, pode ser feita a contratação direta? Pode, mas é uma exceção. Então, olha só, essa é a regra geral, combinado? Que é o dever de licitar. E alcança, inclusive, vem com o tio aqui, ó, empresa pública e sociedade de economia mista. Ah, mas é que eu ouvi falar. Calma, só aguarde um pouquinho. Alcança, inclusive, elas. Pode ser feita a contratação direta? Pode. Vem aqui comigo. Olha só. Excepcionalmente, a exceção que nós temos, a exceção é o quê? A exceção é a contratação direta. É a contratação sem licitação. Só que olha só o que eu estou falando para você. Eu estou falando que é uma exceção. E exceção nós não presumimos. A exceção ela deve estar prevista em lei. Essas exceções devem estar previstas em lei. Claro que a jurisprudência, em alguns casos, interpretando a lei, traz também algumas exceções. Por exemplo, EPI 100 na sua atividade fim, quando forem exploradores de atividade econômica. A jurisprudência fala isso, embora a lei hoje fale também. Mas o que importa? O que importa é o seguinte, regra, licitar, exceção, contratação direta, são hipóteses que devem estar previstas em lei. Beleza? Da EPI 100 tem uma discussãozinha, que é uma discussão besta, tá? Que o pessoal fez por aí, que é o seguinte. Olha só. Nós temos uma empresa pública e uma sociedade de economia mista. Hoje, elas são regidas, no que tange também a licitação, pela Lei 13.303 de 2016. Essa é uma lei própria no que tange a empresa pública e sociedade de economia mista. É uma lei própria para esses entes. Então, é uma lei que fala inclusive de várias outras coisas, não só disso, tá? Fala de várias outras coisas. Nesse caso, falou da regra geral aqui para elas, é a 13.303, tá? Ô Thales, a 8666 se aplica a elas ainda? Se aplica. É aplicado sim, vem cá. Olha só, a elas a gente também vai aplicar a lei 8666 de 93. Mas a aplicação aqui, ela é subsidiária. Ela é subsidiária. O que isso significa? Que em um primeiro momento nós aplicamos a lei própria, que é a 13.303. Nos pontos em que ela for omissa, a gente aplica a 8666. Mas olha o detalhe. A lei 13.303 normalmente não vem no seu edital. Pode acontecer, mas normalmente não vem. A 8666 vem. E está expresso nela que EPI 100 é regido por ela. E são, subsidiariamente, mas ainda é. Então essas disposições também são aplicadas a ela. Sabe qual foi a besteira que eu falei por aí? Que um monte de professores saiu falando, que eu fico puto? Pelo seguinte, tá? Não é queimar os outros, não. Às vezes o pessoal fala, fica arrumando problema, fica falando. Cara, é o seguinte, eu não posso ser omisso. Se eu estou vendo algo errado, eu tenho que apontar. Se eu estou falando algo errado, eu quero que seja apontado também. Porque a pessoa não pode simplesmente sair falando uma coisa errada aos ventos, aí você que está estudando acredita, vai e erra a questão. Você acha que as bancas examinadoras são boazinhas? Elas são ruins, elas têm um coração peludo, elas querem fazer algo ruim, elas têm um coração venenoso. Elas veem o pessoal por aí falando algo errado, propositalmente elas cobram aquilo, que é para realmente dar uma filtrada na galera, que foi o que aconteceu. Com o advento dessa lei, veio um monte de gente falando, EPI 100 não precisa mais licitar. Está errado.
a regra geral ainda é licitar. O que essa lei faz é trazer várias exceções, mas o dever geral de licitar ainda alcança empresa pública, ainda alcança sociedade de economia mista. A diferença é apenas essa, que essa lei traz um grande número de exceções, mas são exceções. A regra ainda é licitar. Então cuidado com esse tipo de questão aqui que já caiu em prova. Claro, já foi cobrado. Então fica de olho para não cair nesse erro bobo à toa. Beleza? Beleza. Então vimos aqui uma introduçãozinha bem básica de quem é aplicado. Olha só, a Lei 8666, ela então deve sempre preceder esses contratos que a administração pública vai fazer. Mas olha só, olha um detalhe importante. Ó. Quando a gente fala aqui que a 8666 vai preceder um contrato, tem que lembrar que aqui nós estamos falando em sentido amplo. Isso aqui que a gente está falando, ó, é um contrato em sentido amplo. Como assim, Thales? Copia aqui comigo que eu vou colocar um resuminho para você e vou te dar uma explicação bem da hora. Vem cá. Contrato em sentido amplo. O que isso significa? Que isso aqui alcança qualquer ajuste existente entre a administração pública e particulares, no caso, os licitantes, qualquer ajuste entre a administração pública e os particulares, no qual haja esse acordo de vontades para a estipulação, e esse aqui é um termo bem importante, ó, de obrigações recíprocas. De obrigações recíprocas. Vamos lá. Quando a gente fala então que a licitação deve obrigatoriamente sempre aí ser um requisito para o contrato, fora os casos, né, de contratação direta, a gente está afirmando que o contrato aqui, não pense apenas naquele contrato tipo assim, ó, aquele papel que as pessoas assinam e levam em cartório e reconhece, por exemplo, uma compra e venda de bem imóvel. Ali você visualiza bem tranquilamente o contrato. Agora vem cá, quando você vai, por exemplo, comprar papel, é feito um contrato? Você entendeu? Só que essa compra também está englobada aqui. Então a gente fala contrato não apenas aquela coisa de natureza jurídica contratual propriamente dita, mas sim qualquer ajuste de vontade que haja entre a administração e um particular, no qual eles façam então esse acordo de vontades para estipulação de obrigações recíprocas. É tipo assim, a administração pública vai dar o dinheiro, o cara vai dar um bem, ou vice-versa. Então não é aquela natureza estrita de contrato, é contrato em sentido amplo. É qualquer ajuste que haja entre a administração e particulares e sejam fixadas obrigações recíprocas. É um conceito, inclusive, dentro da Lei 8666. Beleza? Beleza. Olha só que eu vou jogar um ponto agora extremamente importante dentro da lei, super cobrado e que você tem que ficar de olho, porque aqui tem que ter um pouquinho de jogo de cintura conforme a questão vem, mas vem comigo que é de boa. É a parte que trata dos objetivos da licitação. Olha só. Quais são os objetivos da licitação? A gente encontra esses objetivos lá no artigo 3º da Lei 8666 de 93. Ela fala que, primeiro, é assegurar o princípio constitucional da isonomia. Vamos falar um pouquinho desse princípio já, só segura um pouquinho, que realmente é aquela isonomia entre os licitantes, mas esse aqui a gente vai aprofundar já, mas dá para sacar de maneira pelo menos mais tranquila do que a gente está falando. Tem o segundo, que é a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública. Ah, é? Então aqui a obtenção da proposta de valor mais baixo? Negativo. É a seleção da proposta mais vantajosa, porque o mais baixo muitas vezes não é o mais vantajoso. Cuidado. Por exemplo, tem muita coisa por aí que é super baratinho, mas a qualidade deixa a desejar. Então tem que tomar cuidado. Igual, você vai estar estudando para concurso. Nossa, achei um cursinho aqui super barato. Não estou falando, mas tipo assim, e se esse barato for porque a qualidade não é boa? E se você aprender errado? E se você ficar um ano estudando errado? Viu o prejuízo? Então é a mesma coisa aqui, né? É a mesma coisa aqui. Aquilo que é bom tem seu preço, tá? Assim é tudo na vida, faz parte. Tudo que é muito barato, muito fácil, muito... a gente desconfia. Não que também tem que ser caro para ser bom, não estou dizendo isso. Só que estou falando que tudo que é muito, sabe? A gente desconfia, né? Você está ligado o que eu estou falando. Olha aqui. O que é a proposta mais vantajosa? É a proposta que melhor se adequar aos interesses da administração. A pegadinha que a banca pode jogar para você é falar o seguinte, que a proposta de valor mais baixo.
Não necessariamente. Então aí a questão estaria errada. E tem o último aqui, que esse sim tem que dar uma olhadinha especial, que é um que muito cobrado em prova, que é também o chamado desenvolvimento. É o chamado desenvolvimento nacional sustentável. É o desenvolvimento nacional sustentável. Esses são os 3 objetivos da licitação. Thales, o que quer dizer esse desenvolvimento nacional sustentável? Isso aqui a gente pode dividir basicamente, para te ajudar a entender, em 2 aspectos. Isso aqui pode alcançar um aspecto, primeiro, econômico, já vou te dar um exemplo, e também um aspecto ambiental. O aspecto econômico. Pensa comigo. Nós vamos licitar. Quando a gente licita, a gente não pensa só naquele contrato. A licitação deve ser feita de uma forma a pensar de maneira mais ampla, a pensar no Brasil como um todo. Olha o exemplo que eu vou te dar, que a gente vai aprofundar ali já já, mas vem aqui comigo do ladinho. Ó. Imagina 2 licitações, tá? Uma licitação com 2 participantes. Uma empresa brasileira e uma empresa estrangeira. Por exemplo, uma empresa da Argentina. A empresa brasileira falou que vende aquele produto, por exemplo, por 10 milhões de reais. A empresa argentina vende por 9 milhões de reais. Tecnicamente, quem ganhou a licitação? A Argentina. Mas pensa comigo. Não seria melhor, talvez mesmo pagando um pouco mais caro, contratar com a brasileira? Porque essa empresa brasileira, ela produz bens no Brasil. Ela gera empregos no Brasil. Ela paga impostos no Brasil, ela gera renda aqui dentro, ela movimenta o mercado brasileiro. Então, talvez, mesmo pagando um pouquinho mais caro, talvez não seja melhor contratar com ela? Pois é, a lei prevê isso. A gente vai ver que tem a chamada margem de preferência, casos em que a gente pode sim dar uma preferência para serviços, para produtos manufaturados ou serviços nacionais, que atendem algumas regras. Não precisa anotar isso, calma que eu vou chegar já já. Mas olha só um exemplo disso, um exemplo aqui de desenvolvimento nacional sustentável no âmbito econômico. Ó, a gente, mesmo pagando um pouquinho mais caro, contrata com a empresa brasileira, pois ela vai desenvolver melhor a nossa economia. Legal. E esse outro aspecto aqui, Thales, esse cunho ambiental, aqui tem que ficar de olho. A licitação, ela pode colocar, por exemplo, como requisitos para a participação, que os produtos oferecidos tenham embalagens biodegradáveis. Ó! Que coisa moderninha, sabe aquela coisa de ambientalista, bora abraçar uma árvore, vamos dançar pelado na natureza. Então, tem umas paradas dessa aí. Aqui na licitação, realmente ela tem. Por exemplo, exigir que seja uma empresa que comprove preencher determinados requisitos de preservação ambiental. Uma empresa que, embora ela degrade o ambiente, ela também faça a recuperação. Uma empresa que tenha, então, também esse caráter ambiental. Ou a própria licitação, falando, eu quero comprar tais produtos, mas eu quero que eles sejam biodegradáveis, ou eu quero aqueles que sejam menos danosos ao meio ambiente. Sim, também é algo que está aqui dentre esses objetivos. Se você vê algo disso aí, não é viagem não. Às vezes que não tem contato, não ouviu falar disso, fala, nossa, que viagem! Não é viagem não, cara. Está na própria lei. É que isso não está totalmente expresso. Então a banca dá uma desenvolvida e a gente aprende a desenvolver também. Fechou? De boa aqui, né? Olha só, os objetivos: isonomia, seleção da proposta mais vantajosa e desenvolvimento nacional sustentável. Muito bem. Vamos agora falar um pouquinho de alguns princípios das licitações. Olha só, quando a gente fala dos princípios, nós temos vários, tá? Nós temos vários princípios. E eu selecionei alguns que são os mais importantes, que estão inclusive no teu material. Claro que isso aqui não é um rol taxativo. Nós temos vários princípios dentro da lei 8666. Funciona da seguinte forma: nós temos alguns princípios que estão expressos e alguns princípios que estão implícitos. Eu vou aqui, como é um evento, claro, diretaço na veia daqueles que são os mais importantes, os mais cobrados. O primeiro é inclusive um dos objetivos que a gente tem que ficar de olho, que é o princípio da isonomia. Esse aqui é um princípio que está expresso também na 8666 e eu quero que você fique de olho nele. Então, dentro aqui dos princípios, ó, vem comigo. Vamos trabalhar aqui o primeiro, que é o princípio da isonomia. O princípio da isonomia também pode ser chamado de princípio da igualdade. Também pode ser chamado de princípio da igualdade. O que isso significa, professor? Que a administração pública deve tratar os licitantes de maneira igualitária, de maneira isonômica. Olha só. Os licitantes que estão participando ali da licitação devem ser tratados
de maneira igualitária. Eles devem ser tratados sem privilégios, e também sem discriminações. E quando eu falo aqui privilégios e discriminações, eu estou falando de uma coisa arbitrária, de uma coisa injusta. Por exemplo, eu sou licitante, eu falo, ó, só vou contratar com a empresa da minha cidade. Como assim? Não pode. Isso aí é discriminação com empresas de outras cidades, isso não pode ser feito. Ah, não, mas dessa empresa eu não gosto. Não, mas ele é o administrador público, ele não é ele, pessoa física, ele, filho do pai e da mãe dele que está lá. Ele é o administrador público. Então, quando ele vai tratar os licitantes, isso aqui tem muito a ver com a impessoalidade também. É sem privilégios, sem discriminações, aquele tratamento isonômico. Ele não pode arbitrariamente prejudicar alguém ou mesmo beneficiar, pois isso aí violaria a isonomia. Essa é uma regra geral. Essa aqui é uma regra geral que nós temos, que é o quê? O tratamento isonômico, o tratamento igualitário. Então fica de olho que é muito importante também a gente sempre aprender assim, tá? Regra, exceção. Porque a gente sabendo bem a regra, não se embola na exceção. A regra, então, que nós temos realmente é esse dever de tratar os licitantes de forma igualitária. Só que vale lembrar o seguinte, que esse não é um princípio absoluto. Se a banca vier e falar para você que é uma coisa absoluta, não comporta exceções, aí está errado. Vem aqui comigo, vamos dar uma olhadinha agora num ponto super cobrado, que são justamente essas exceções à isonomia. Como assim, professor? Exceções à isonomia. Anota aí, ó. Como assim? Exceções àquela regra de isonomia. O que isso significa? Significa que são hipóteses em que o tratamento diferenciado é admitido. Então nós vamos ver agora algumas hipóteses em que o tratamento diferenciado dos licitantes, ele é admitido. Esse tratamento diferenciado, ele pode ser feito. Olha que coisa louca. A gente pode sim tratar os licitantes com certas distinções. Vamos lá? O primeiro é o seguinte, ó. A primeira regra que a gente vai ver, e super importante é essa, é um critério de desempate. Bom, se eu estou falando que é um critério de desempate, é porque houve o quê? Empate. Os licitantes empataram. Eles empataram e nós temos uma igualdade de condições. Tipo assim, licitante A, licitante B. Mesma oferta. Beleza. Como que a gente vai fazer o desempate aqui? A banca fala para você que é o sorteio. Não, sorteio é o último critério, é o último. Olha só, o primeiro critério que a gente utiliza são bens produzidos no Brasil. Esse é o primeiro, ó. São bens produzidos no Brasil. Bem simples. Se eu tenho um bem que foi fabricado no Brasil e a outra empresa, esse mesmo bem é fabricado no exterior, pensa comigo, qual que a gente adquire para ter um desenvolvimento nacional sustentável mais bacana? Produzido no Brasil. Isso é óbvio, aqueles produzidos no país. Legal, se não for o caso, a gente parte para o segundo critério, que aí é aquele bem produzido ou prestado por empresa brasileira. Então, olha só, é aquele prestado, olha só, esse já é o segundo critério. Por empresa brasileira. Então, cuidado que ser empresa brasileira é o segundo critério e não o primeiro. Agora o próximo, se não for o caso também. O próximo são aquelas empresas que invistam em pesquisa, ou em desenvolvimento tecnológico no país. Que invistam em pesquisa ou desenvolvimento tecnológico no país. São empresas, então, que investem no Brasil. Nesse caso, a gente também coloca uma margem de preferência para ela. Agora vem o quarto critério, que são aquelas empresas que preenchem os requisitos de acessibilidade. Quando a gente fala aqui de acessibilidade, estamos falando, tudo regulamentado por lei, claro. São aquelas empresas que preenchem, por exemplo, uma quantidade mínima dos seus quadros, dos seus cargos, com portadores de deficiência ou com reabilitados da Previdência Social. Então, olha só, vamos colocar aqui? Nós teríamos então aí os portadores de deficiência, vou colocar deficiência aqui para resumir, embora eu sei que não é o melhor termo, mas né, resumo pode. E também para aqueles reabilitados,
na Previdência Social. A princípio, estamos falando de pessoas que estariam excluídas do mercado de trabalho ou que encontrariam uma dificuldade para ter acesso ao mercado de trabalho. Aí o cara é deficiente, o cara foi reabilitado da Previdência Social. Às vezes o mercado sabe como que o mercado é muito, seleciona às vezes de forma discriminatória. O que a lei fala? O seguinte, se tua empresa é uma empresa que atende esses requisitos, tem, por exemplo, uma contratação mínima, um percentual mínimo aqui dessa galera, critério de desempate. Você pode usar isso a seu favor. Inclusive, muitas empresas contratam não porque são boazinhas, é para preencher isso. São empresas que têm um grande número de contratos firmados com a administração pública, que vivem realmente de licitar, e elas colocam aí os seus quadros com esse percentual mínimo justamente para um critério de desempate. Porque às vezes empata tudo aqui, é normal. E é bem esse que vai acabar desempatando. Então, tem isso aí. Ai, professor, mas aí ela não está contratando de coração assim, ela não está contratando com o coração bom e tal. Pouco importa. Não importa se não é de coração que ela contrata, o que importa é que o cara está contratado, está ganhando, está trabalhando. Ela pode estar fazendo isso só para ter uma vantagem na licitação. Pouco importa. Não importa a intenção dela, o que importa é que essa galera aqui está tendo um acesso ao mercado de trabalho. Mas se também não for o caso, aí a gente parte para o último critério, que é por sorteio. Que é por sorteio. Então olha só um caso em que o tratamento diferenciado é admitido. Nesse caso aqui nós temos um critério de desempate que é nessa ordem, ó. Bens produzidos no Brasil. Segundo, prestados por empresas brasileiras. Terceiro, que investam em pesquisa ou desenvolvimento tecnológico no país. Quarto, acessibilidade. E o último é o sorteio. Memoriza assim comigo, ó. Produzido por empresa que investe em acessibilidade. Decora assim. Produzido por empresa que investe em acessibilidade. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha só. Decora desse jeito aqui, ó. Produzido por empresa que investe em acessibilidade. Bem fácil. Então coloca, tá na ordem para você, ó. Primeiro, produzidos no país. Segundo, empresa brasileira. Quarto, que investe em pesquisa ou desenvolvimento tecnológico. Esse é o terceiro. Agora o quarto, acessibilidade. Sorteio é o último. Sorteio é o último. É comum em prova também que a banca às vezes joga uma questão ali, querendo que você saiba essa ordem. Tem que saber, tem que ficar ligado nessa ordem aí. Beleza? Beleza.